difícil de todos. A entrada no local. Quando todos os corpos lá estavam, aqui. Isso que se causou, acendendo, pulando, não avisando, trancando, se permitindo uma boate, colocando espuma. É isso que se gerou. É isso que se causou, se assumiu o risco, se matou, se matou, se matou 242 inocentes, 242 anjos que estão aqui comigo. Ele simplesmente, depois fez a ocorrência policial, da torneio público, e foi para casa. O seguinte, operaram aqui na escola dele, falaram no colega, doutor, esta é a postura de quem sabe que o filho já está morto, só fingiu. Essa é a sua interpretação. Eu tô indo e agora eu vou continuar. A doutora já me cortou no meio aqui, mas eu vou continuar na minha lógica aqui, a sua interpretação, ok? Respeito a sua interpretação, mas digo, doutora, conheço esse processo, a senhora está completamente equivocada, redondamente equivocada. Assusta um pouco, assusta um pouco. Eu sei, é que eu conheço o processo, eu li o processo, eu estou há 9 anos. Eu estou há 9 anos aqui. Eu sei o que eu estou falando e eu não venho aqui mentir para os jurados. Eu não venho mentir. Não estou dizendo que a senhora venha. Eu não estou. Alguns autistas podem apresentar desempenho acima da média em determinadas atividades. E aí nós vamos falar rapidinho, doutor Rodrigo. Permito. Mais 3 minutos. Ele era afetivo. Com a filha, ele eu não era... disse isso. Senhor... Não, eu não disse isso, defesa... eu falei... Desculpa, tá? A parte é seu. Vai lá, senão eu vou me meter, vou perder os 3 minutos. E mais, doutor, os autistas são afetivos, me desculpe, doutor. O senhor está querendo trazer agora um diagnóstico de uma coisa que ele tem traços de personalidade antissocial, inclusive o laudo psicológico diz que ele é narcisista. Narcisista, e tem expressamente essa expressão. Posso continuar? Não, eu vou continuar nos 3 minutos, doutor. Pois é, o doutor disse que está há 9 anos com esse processo, não teve nenhum pedido para que fosse feito um diagnóstico de autismo em adultos. Chega agora o senhor em plenário, aos 45 do segundo tempo, na verdade, do terceiro tempo, porque nós estamos no segundo julgamento, e vem aqui regurgitar assuntos de psicologia que fogem à sua capacidade, porque o senhor mesmo falou que nem mesmo matemática entende, a ponto de ser bem dos 20%. E agora nós temos que admitir que o Leandro Boldrini é um autista adulto. Olá, minha gente! Hoje é um dia muito especial da série Criminalistas. Eu vou receber aqui a promotora de justiça mais conhecida desse país, mais aclamada. Ela é, assim, admirada por todos nós que seguimos os grandes tribunais do júri. Ela tem um carisma absurdo, uma competência surreal, uma memória, né? E ela é rápida, ela é pontual. Nós vimos agora o último júri dela, foi do caso do Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo. Foi, assim, uma performance impressionante da doutora Lúcia Helena, no caso, no julgamento do Leandro Boldrini. Me enterrem com a minha toga, disse a seus familiares a nossa convidada de hoje da série Criminalistas. Ela é catarinense, de origem gaúcha. Seu pai teve de proibi-la a continuar estudando durante a madrugada, porque ela era obsessiva por estudos. Ainda vocês vão ver. Entrou para o Ministério Público aos 25 anos e está no Ministério Público há 25 anos já. Atua na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, desde 2003. Seus últimos júris de grande repercussão foram 2 dos maiores casos de repercussão da história, o da Boate Kiss e o do Leandro Boldrini, do caso Bernardo. Eu vou conversar aqui hoje com a doutora Lúcia Helena Calegari.
Doutora Lúcia Helena Calegari, bem-vinda! Bem-vinda. Muito obrigada. Efusiva a tua saudação de bem-vinda. Bem-vinda à Rede Rio. A gente esperava muito a senhora aqui. Ah, legal. Na verdade, faz uns dias já que tu me procurou, mas eu emendei um julgamento no outro e eu não estava conseguindo parar para nada, nem para comer, nem para dormir direito. Então, foi meio difícil. Eu imagino, entrevistei o doutor Eugênio e ele me falou, ainda não saiu a entrevista, e ele me falou que a senhora, depois do julgamento do Bernardo, né, eu estava exausta, isso que eu estava transmitindo daqui, né? E imagina você performar ali, né, num júri de tantos dias. Aí ele me disse que a senhora já estava num júri, até falou o nome, que era um júri complexo também. E eu falei, meu Deus. Durou mais, que começou terça e foi até a madrugada de sexta para sábado, na semana seguinte do Boldrini. Meu Deus, doutora, como é que faz uma coisa dessa? Ai, pois então, foi uma loucura. Como é que é esse processo, doutora, de preparar um júri, júris de grande repercussão seguidos, assim? Pois então, assim, a primeira coisa é que, assim, uma coisa é ter um júri de grande repercussão, que tu pode ter algumas vezes na vida. Outra coisa é tu organizar um júri com muitos volumes. Tanto o caso Bernardo, quanto o caso Kiss, quanto desse caso que seguiu ao Bernardo, que é o caso dos skinheads, são processos imensos para estudar. Então, a dificuldade nem é só estudar, é tu lidar com um volume de mais de 100 depoimentos, depoimentos muito longos, processos assim que... Claro, esse até dos skinheads tinha em torno de umas 6.000 folhas, mas Bernardo mais de 10.000 folhas, aqui mais de 100.000 folhas. Então, é uma loucura tu conseguir lidar num processo que não tem fim, entendeu? O Bernardo, assim, eu tive pouquíssimos dias para me preparar. Eu fui procurada pela instituição dia 8 de março de noite, e o júri era dia 20. Então, assim, nossa, eu não tive tempo nem para pensar muito. Quando eu vi, já estava fazendo o júri, entendeu? E fora os volumes, muito material em mídia, muitas reportagens, muitas entrevistas, muito tudo. Então, a primeira coisa é que tu tem que organizar um júri desses por assuntos. O assunto A, B, C e D. Testemunhas que falam sobre determinadas coisas, aí eu vou agrupando essas pessoas, entendeu? Porque eu tenho que ter uma organização lógica para poder expor as coisas para as pessoas no júri, né? E se eu não tiver uma organização lógica, eu não vou me encontrar no processo. Eu sempre digo que tem aqueles promotores e defensores que são grandes oradores, né? Aquela pessoa assim que tu começa a falar e todo mundo ouve assim, nossa, encantado. Eu sou daquelas pessoas que sou esforçada, que eu conheço os processos, eu sei os detalhes dos processos, e é nisso que eu saio na frente de outras pessoas, né? Porque realmente eu estudo cada linha do processo. A minha preocupação sempre é vencer isso, entendeu? Como é que eu vou fazer para vencer uma coisa infinita, né? Quer dizer, é finita, mas é enorme, né? Então, assim, eu sou promotora desde 1998, né? Muitos anos. E eu comecei minha trajetória como promotora já fazendo júri. No meu primeiro mês como promotora, eu fiz 5 júris. Eu nunca tinha feito júri, só tinha assistido. E assistido da plateia, né? Não tinha assistido, assim, com um tom ou uma visão de quem vai fazer júri. E a gente sempre, eu digo, a gente aprende a fazer júri fazendo e vendo os outros, porque aí tu adquire um pouco do que o outro faz de certo, né? Então, eu sempre procurei também assistir vários júris de colegas, né? Depois que eu virei promotora de justiça, sempre que eu podia, eu assistia, porque eu achava que isso poderia me engrandecer enquanto profissional e me permitir ser uma melhor profissional. Eu comecei minha carreira numa comarca que se matava muito. É uma cidade do interior bem pequena, aqui até do estado, mas que eu digo assim, é terra de gente que não leva desaforo para casa. Qualquer uma coisa doutora, era... Qual cidade? É Palmeira das Missões, é uma cidade
pequena, na época tinham 40 mil habitantes, contando a zona rural. Então, assim, mas era uma cidade que as pessoas não levavam desaforo para casa. Elas, sempre que acontecia alguma coisa, elas dava morte, dava tentativa, dava esfaqueamento. Tá, e aí depois eu fui para Caxias do Sul. Eu nasci em Florianópolis, com 1 ano e 5 meses eu voltei para o estado. Meus pais moravam em Caxias do Sul e eu fiz faculdade em Caxias do Sul. E aí eu voltei para a minha cidade para trabalhar na área criminal. Realmente, assim, na área criminal foi tranquilo trabalhar, no sentido assim, não tinham conhecidos, amigos, não precisava me dar por suspeita em algum processo. E fiquei, então, em Caxias, numa promotoria de júri, né, júri e outros crimes, e aí, então, em Caxias, eu continuei fazendo júri, cheguei em Porto Alegre. Em 2003, foi a época que eu tive afastada do júri, porque eu não consegui de imediato me classificar na promotoria do júri, só consegui, a partir de 2004, voltar para o júri. E desde então, eu sou promotora titular de Porto Alegre, com atuação na primeira vara do júri. Então, assim, essas alturas, 19 anos fazendo júri. Agora, meu tempo de interior. A senhora ama o júri, a senhora deve ter recebido promoções e recusado, certo? Na verdade, assim, eu podia ter saído do júri há muito tempo, né? Com o tempo que eu tenho de Porto Alegre, eu poderia estar em qualquer área. Eu fui convidada por todas as últimas administrações do Ministério Público para fazer parte das administrações do Ministério Público, mas eu não consigo sair daqui, entendeu? Um dia eu vou sair, né? Eu já estou com 50 anos, né? Fiz o ano passado, né? Eu assim, se eu fosse olhar a Lúcia dos 40, não imaginava que a Lúcia dos 50 ia estar fazendo júri, né? Mas eu acho que eu ainda faço diferença. Então, enquanto eu achar que eu ainda faço diferença e que eu ainda tenho um pouco de gás para continuar aqui, eu vou continuar, né? O que é? Eu tive, assim, 3 vezes na minha trajetória do júri em Porto Alegre escoltada, com ordens de execução da minha pessoa em 2 dessas oportunidades. A primeira vez foi mais uma cautela da administração do Ministério Público. Então, assim, eu teria motivos suficientes para dizer assim, não, eu vou sair daqui, eu vou dar um tempo, eu vou ter uma vida menos delicada em termos de segurança, porque quando eu estou escoltada, eu tenho um filho, né? Ele também fica escoltado, ele também tem limitações de vida, então não sou só eu, né? Mas isso nem isso me fez sair de onde eu estou, entendeu? Que seria assim uma situação, às vezes, limite, que poderia fazer outras pessoas saírem, mas de jeito nenhum, não, eu estou aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu acho que quando eu tive na minha primeira comarca lá, eu tive um caso de repercussão, foi o meu primeiro caso de repercussão, mas era com a dimensão que hoje que nós não temos de imprensa, primeiro, nem de redes sociais, e talvez repercussão na cidade e região, né? E não a repercussão que a gente tem na imprensa central. Veja, a imprensa central no estado do Rio Grande do Sul fica na capital, que é Porto Alegre. É óbvio que, às vezes, os crimes que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, tomam talvez uma proporção maior em termos de país, né? Mas para Porto Alegre, alguns fatos chamam a atenção e geram uma imprensa, uma comoção e tudo mais. A primeira vez que eu posso dizer assim, que eu fiz um júri que é acompanhado da imprensa, visto, assim, mas não era transmitido, porque agora é a nova moda, né? É uma nova forma, por favor, que eu acho... Por favor. Eu acho muito legal essa transmissão, porque ela dá uma transparência, né? Eu acho que as pessoas acompanham, elas vibram, elas querem, até várias assim, estudantes me procuram dizendo que querem resolveram ser promotores ou que resolveram fazer direito. Ela tem até um outro caráter, sabe, de incentivo até a profissionais e também de transparência para a população. Olha, alguma coisa está sendo feita em algum sentido, né? Mas, assim, meu primeiro júri de repercussão não foi transmitido, que foi de uma pessoa chamada Gudben Castanheira, que
era um processo que os fatos aconteceram numa cidade chamada Soledade, que, como ele tinha muito influência, era uma pessoa muito conhecida na cidade, veio para Porto Alegre para julgamento. E ele tinha sido deputado estadual aqui no estado, governador interino, auditor do Tribunal de Contas, então tinha toda uma história, assim, né, como, eu diria assim, um caudilho, se ainda pode usar essa expressão. E eu fiz os 2 júris em que ele era acusado de homicídio, ambos como mandante, e ambos foram condenados, os 2 processos aqui em Porto Alegre. Eu acho que na sequência da minha vida, meu próximo júri, assim, que teve bastante repercussão, foi um fato que era de um bioquímico que morava na zona sul de Porto Alegre e matou a esposa, que era uma enfermeira, e o filho de 5 anos de idade. E ambos esfaqueados, né? Na época, esse fato teve muita repercussão na cidade, porque, assim, quando as coisas envolvem crianças, já o natural tem uma repercussão, mas, assim, pessoas de uma classe social melhor, que moravam muito bem, as pessoas, né, chocadas, né? Então, ele foi um júri que teve, assim, bastante acompanhamento do público em geral, e foi condenado o réu. E aí, assim, depois eu fiz mais um júri que envolvia criança, que também teve muito acompanhamento, uma criança que o padrasto matou. E aí eu vou para um julgamento um pouco diverso desses, que foi um caso que esse teve uma repercussão mais mundial, ou se fosse nos dias de hoje, ele certamente teria sido transmitido, que é o caso de uma pessoa que tinha um grupo de ciclistas que se chamava Massa Crítica, que costuma se reunir em todos os lugares do mundo na sexta-feira do mês, e uma vez por mês, e um motorista de veículo automóvel fez tipo um strike, as pessoas estavam andando de bicicleta, ele queria o seu caminho livre e passou com o carro por cima. E estava com o filho dentro do carro, que era menor de idade, então esse caso, assim, teve muita repercussão, porque as imagens desse strike foram filmadas e elas correram o mundo. E ele foi condenado. Aí a gente vai para o julgamento da Kiss, um julgamento, assim, doído, pesado, muitas mortes, um processo sem fim, porque não era só o volume de coisas escritas, era a quantidade de informações que circulavam em redes sociais, documentários, reportagens. E a minha designação para o caso Kiss foi para o julgamento. Até então eu não tinha trabalhado nesse processo. Eu não conhecia os termos do processo. E eu tive que vencer ali uma dificuldade que vai além da realização do júri. Todo mundo acompanhou agora pelos documentários e pela minissérie. Os promotores que iniciaram no processo processaram os pais. Sei. Mas eles processaram os pais das vítimas? Não entendi. Na verdade, os promotores que começaram o processo tiveram desentendimentos com os pais das vítimas e não gostaram de algumas posturas deles e resolveram processar os pais das vítimas por estarem reclamando, difamando, enfim. E aí se criou uma barreira muito grande entre o Ministério Público e os pais das vítimas. Isso foi no início ainda do processo, né? E em que momento eu entro? No momento em que esses colegas que atuaram inicialmente saem. Saem, e aí só o que falta para esse processo é marcar o julgamento, entendeu? Então, eu entrei no momento que o julgamento estava para ser designado, para ser marcado, e eram 4 réus que iam a júri popular, 2 deles com advogados desde o início da tragédia, desde o inquérito policial, quer dizer, tendo um amplo domínio de tudo que estava acontecendo durante os anos.
de todas as reportagens, de tudo que veiculava, acompanharam as audiências, então eles tinham uma vantagem tremenda sobre a minha pessoa, né? E bem, esse júri era para ter acontecido, mas veio a pandemia. Durante a pandemia, toda vez que eu tinha algum tempo, eu me dedicava a esse processo. Uhum. E no último 1 ano, assim, todos os meus momentos livres dedicado com a minha família, inclusive, a assistir vídeos, a ver reportagens, a acompanhar, eu li livros, e aí eu comecei a buscar um resgate com as famílias. Por que eu falo um resgate com as famílias? Porque, assim, eu, Lúcia, não tenho condições de trabalhar num processo que eu vou ser vista como uma pessoa que não é da confiança das famílias e dos sobreviventes. Então, a minha preocupação central foi: eu vou me dedicar a resgatar esse vínculo. Eu não vou ir para o júri sem esse vínculo com as famílias resgatado, que para mim tinha uma importância enorme. Eu comecei a procurar vários familiares nas redes sociais, a assistir os sobreviventes e as famílias faziam lives mensais. Eu comecei a acompanhar essas lives, comecei a tentar entender esse processo, né? E consegui uma reaproximação que eu acho que foi essencial para o meu trabalho, porque várias vezes as defesas em plenário tentaram chamar as famílias, colocar contra, e se tivesse tido uma postura assim de não ter um Ministério Público que eles acreditassem, podia dar algum problema. Eu várias vezes pedia para todos eles: vamos manter a calma, deixem falar, eles vão fazer de tudo para provocar, nós temos que nos esforçar para que esse júri tenha início, meio e fim, né? Então não podemos nos deixar cair na provocação. E assim, eles me ouviam, sabe? Acreditavam que eu estava tentando ir para o melhor caminho. Tenho vários que eu digo assim, que até hoje eu me sinto assim como uma família, sabe? Porque eu converso semanalmente, às vezes, dentro dos meus tempos de disponibilidade, troco mensagens, tento saber notícias, me mandam notícias, buscam saber notícias de mim. E o julgamento da Kiss, eu acho que é um marco em termos de país, porque assim, é uma mudança de concepção da forma que a gente tem que agir. Eu entendo que ele tem que ser um paradigma para isso. Bom, ele foi anulado, né? Agora está no STJ para ver se mantém essa anulação ou não. Eu acredito que vão reverter, que os réus vão voltar ao status de condenados e vai ser revertida essa anulação. Senão, eu vou ter que fazer esse júri de novo, e vou fazer. 10 dias. Hã? Foram 10 dias, né? E pode durar mais, né? Porque, na verdade, primeiro que o juiz que estava presidindo esse júri é um juiz mais rápido, mais prático, menos enrolado. O Orlando é um excelente juiz, fez um trabalho impecável nesse julgamento, na minha opinião. Assim, ele passou a ser adorado pela população, justamente pela forma com que ele agia no júri. Milhares de pessoas... Quando eu digo milhares de pessoas, eu vejo que elogiam ele, que passou a ser assim, um símbolo de como deve ser um juiz. Esse é o meu entendimento, entendeu? Sim. E eu acho que esse entendimento é acompanhado por muitas pessoas, entendeu? Porque eu vejo que tem tanta gente que me diz assim: eu quero muito conhecer um dia o doutor Orlando, eu gostaria muito de poder ver o doutor Orlando, sabe? O doutor Orlando realmente foi um juiz diferenciado. Mas ele saiu, né? Não estará mais, no caso daí. Pois então, ele ficou muito desgostoso com a anulação, porque a anulação fez várias críticas ao trabalho dele, que eu digo assim, ele deveria ter tido o nome em voto de louvor, deveria ter sido destacado e não massacrado, entendeu, pelo seu órgão de classe. Esse é meu entendimento, né? Mas não foi o que o tribunal fez. Enfim, ele saiu em decorrência disso. Para ele, assim, aquela anulação foi assim, aquela coisa assim: bom, para que eu vou estar aqui se meu trabalho não é valorizado, se o tribunal cria desconfianças à minha seriedade, à minha honra? Deu. Entendi.
ele é um juiz mais ágil, né? Ainda eu fiz júri aí de um julgamento de um caso chamado Caso Eliseu, que também foi transmitido. Foram 3 julgamentos. Eliseu Santos, que foi vice-prefeito municipal aqui em Porto Alegre, tinha toda uma discussão com a polícia, porque a polícia tinha encerrado o inquérito dizendo que isso era um crime de roubo com morte, um latrocínio, e eu sempre disse, isso aí tem mandante, né? Isso tem a ver com uma situação que envolvia a corrupção, que o Eliseu não sufragava, não concordava, e as pessoas resolveram que não iam mais ganhar dinheiro executá-lo. Foi uma briga de anos até chegar no dia dos júris, os mandantes foram condenados, e aí a gente vai para Leandro Boldrini. Mas, doutora, eu queria perguntar algumas coisas da Kiss antes. Posso? Tá. Doutora, Pode, como é que a senhora viu aquele momento em que eles são condenados, os réus, né? E aí o juiz está dando ali a condenação e o doutor Jader tira um habeas corpus para que eles respondam em liberdade imediatamente. Aquilo frustrou muito todo mundo que estava assistindo, né? Os crimes aqui versados, homicídios e tentativas de homicídio, foram cometidos inequivocamente sob o palio do concurso formal, de modo que se aplica apenas a pena mais grave, com o acréscimo previsto na lei, e aí chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elissandro, 22 anos e 6 meses de reclusão, para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. O regime inicial aqui é o regime fechado. E aí faço algumas considerações que, no sentido de que, fixadas as penas de cada qual dos réus, surge um tema singular. Não é sem razão que, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Roberto Barroso, traçou razões nessa mesma linha. Há muitos anos, repito, sustento a imediata execução da pena às condenações do júri, e esse entendimento é balizado pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal. Oi? Sim, claro. Bom, eu recebo agora a comunicação que o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo. Eu mantenho inteiramente a minha decisão. Entretanto, acrescenta ao final, tendo em vista a comunicação de concessão de habeas corpus preventivo em favor dos réus, suspendo a execução da decisão que proferi e, não obstante o habeas corpus aluda a apenas um dos acusados, parece intuitiva a necessidade de estender-se a todos. Eu agradeço e é isso. Boa tarde a todos. Isso é comum? Como é que a senhora vê isso? Não, assim, tem várias coisas na Kiss que me incomodam, no julgamento, que me incomodaram, tá? A primeira coisa, que eu até achei que era isso que eu ia me perguntar, foi aquela carta psicografada. Isso aí que uma das defesas apresentou. Aquilo, para mim, eu achei assim, uma coisa de extremo mau gosto com as famílias. Um extremo mau gosto, porque nós estávamos lá com famílias que querem a punição dos réus, e aí vem com uma carta psicografada que a defesa tinha juntado e que eu tinha analisado, e tinha ouvido o vídeo e não conseguia acreditar que eles fossem mostrar, sabe? Eu disse assim, não, mas não podem mostrar isso, não vai acontecer isso. E foi assim, a cena de mostrar foi meio patética, assim, meio... Porque os advogados de defesa todos ficaram abraçados, né, parte das bancadas ali, e aquilo assim... E eu vou trazer uma mensagem para os senhores. Isso aqui foi um livro que escreveram, está juntado nos autos que o Dr. Mário e o Dr. Bruno juntaram. Dr. Jean, e eu vou trazer uma mensagem para vocês. Mensagem psicografada, retirada do livro Nossa Nova Caminhada. Psicografias de 7 jovens que desencarnaram na Boate Kiss em janeiro de 2013, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Querida mãezinha Mariângela e querido pai Ricardo, a ficha ainda não caiu por completo e o mês de janeiro ainda está vivo em minha memória e da Stephanie. Estamos lutando tanto quanto o senhor, a mãe, a tia Valéria
e o Augusto. Até hoje, estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria que me vitimou. E diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. Estimaria vê-los distantes de quaisquer protestos que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu de ponto de vista da lei de causa e efeito. Ao invés de concentrar tanto nosso pensamento procurando por culpados, eu os convido a orarmos juntos por todas as vítimas e seus afetos enlutados. Beijo a todos. Gui. Os familiares ficaram revoltados. A outra coisa que eles, assim, mostrou, assim, uma revolta por parte das famílias e dos sobreviventes foi que o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria, que era prefeito na época do fato, que é o César Schirmer, né? Eles se retiraram do plenário, os familiares, não queriam ter que olhar para ele. Aquilo, assim, me chamou muita atenção, porque eles... vários familiares, nem todos, mas muitos responsabilizam o poder público, e na pessoa do prefeito de então, e de alguns secretários, então, assim, né? Então eles tinham, assim, um ódio profundo. A terceira coisa é que, assim, várias vezes eu vi por parte das bancadas chamar as famílias das vítimas e as vítimas para um debate, uma discussão, que poderia, se eles não tivessem sido mais aquecentes, poderia até dissolver o julgamento, entendeu? Então, a minha preocupação era, eu ficava extremamente estressada de que não houvesse uma interrupção no julgamento por causa dessa situação, no sentido assim, alguém invadisse, começasse uma briga, sei lá, entendeu? Porque as pessoas lá estavam com os ânimos muito alterados. Acho que a quarta coisa é uma coisa que a imprensa não viu, né? Talvez mostrou um pouco no documentário, é que tinha uma grande equipe de atendimento médico e psiquiátrico e psicológico de assistência social, e a quantidade de pessoas que precisaram de atendimento por desabarem no plenário de chorando, por passarem mal, foi assim, nossa, eu não quero que essas pessoas tenham que passar por isso de novo. O tribunal, quando anulou o júri, sabe, mostrou uma insensibilidade, e, na minha opinião, assim, usou filigramas para até, assim, e não em filigramas de coisas que não haveria necessidade de anular, esse é meu entendimento. E a minha preocupação são essas famílias ter que passar por isso de novo. Meu Deus do céu, aquelas vítimas terem que prestar depoimento de novo. Quando a Kellen, que eu acho que é a sobrevivente que foi mais afetada, né, porque ela teve que fazer... né, uma secção ali de parte da perna, enfim, ela tira a prótese em plenário, sabe? Eu queimei 18% do corpo e eu perdi meu pé. Eu uso uma prótese. Em decorrência de tudo que aconteceu. Correr eu não consigo mais, né? Uhum. A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. E aí eu não vi a confusão, não vi a música parar, ninguém avisou nada. Eu só vi que cruzou uma multidão na minha frente, que veio da pista lá de baixo. Que é uma cena, acho que marca todo mundo que acompanhou o julgamento. Quando o Delvani, que é um sobrevivente, tira a camiseta e mostra marcas nas costas dele, sabe? Uhum. Eu digo assim, essas pessoas sofrem até hoje, e eu, assim, realmente me preocupo muito. Esses dois atos nos julgamentos, um tirar a camiseta e a outra mostrar a prótese, foram situações, assim, que tenho certeza que paralisaram a todos nós.
E aí tu vem para a situação da sentença, né? Tu me perguntou da sentença. Já que tu quis, né? Eu disse assim, bom, já as coisas assim que me chamaram a atenção nesse julgamento. Eu imaginava que iam entrar com habeas preventivo para evitar que fossem presos. Imaginava já. Mas a gente estava acompanhando assim, para e passo. Para e passo, eu quero dizer o seguinte, estava olhando o tempo inteiro. E no dia que foi o último dia de julgamento, a gente acompanhou de manhã, não tinham entrado, ao meio-dia não tinham entrado. Quando é que a defesa entrou com esse habeas? Era uma bancada que era mais de um advogado. Quando um dos advogados foi para a sala de votação, a sala especial, o outro, durante a votação, ainda não tinha nenhum anúncio de resultado, entrou com esse habeas. Eu acho que a decisão do relator foi uma decisão muito rápida e a forma com que ela chegou foi meio desrespeitosa ao juiz, que estava... É o posicionamento do Orlando, ele sempre prendia nas penas acima de 15 anos, é a posição, porque ele é muito, nessas coisas, ele é muito legalista, e ele já entendia antes ainda da lei dizer que apenas acima de 15 anos que as pessoas têm que ser presas, ele já entendia anteriormente que as decisões de plenário que condenassem deveriam ser executadas desde então. Já era um entendimento dele sobre o assunto. Então, a prisão, para mim, em caso de condenação, era uma coisa esperada, certamente para as defesas também, porque eu trabalhava com Orlando, já tinha trabalhado, então eu sabia o posicionamento, e eles também deveriam saber que esse era o posicionamento. O que me espantou é que eles, assim, não entravam antes. Por quê? Porque se eles tivessem entrado com habeas antes, é óbvio que eu, Lúcia, teria mencionado para os jurados. Olha, a defesa nem acredita na tese que já está entrando com habeas, né? Antes da gente ter uma decisão dos senhores. Eles entraram quando? Quando vão para a sala secreta, que aí a gente não tem mais como verbalizar isso aos jurados. E eu acho que a decisão ela foi muito rápida e o momento que ela foi comunicada e a forma como ela foi comunicada me parece que meio desrespeitoso a todos os dias de trabalho. Mas eu te confesso que eu não fiquei tão abalada assim, eu, Lúcia, porque o condenar os 4 réus tinha sido assim... E eu sabia que uma hora eles iam cumprir, como eu sei que uma hora eles iam cumprir, porque eles estão na rua de novo, desde que anularam o júri. Eu sei que uma hora eles vão cumprir, entendeu? Eles não estão presos, então? Agora não. Depois, o tribunal, quando anulou o julgamento, soltou todos. Nossa, eu não tinha. Alguém falou que eles estavam presos, eu não me lembro quem. Eu tinha Foram presos na semana seguinte, a gente conseguiu reverter essa decisão do tribunal. E quando julgaram o habeas corpus, soltaram de novo. Julgaram o habeas corpus, não, julgaram a apelação e anularam o julgamento, soltaram de novo, estão todos soltos. Essa questão da nossa legislação é complicada demais, né? Essas brechas todas que revoltam o público, e a mim também, obviamente, como público. Na verdade, a discussão era se havia dolo eventual ou culpa, né? Para mim, a situação de dolo era... Dolo eventual, culpa. Dolo eventual, né? Porque o dolo pode ser o direto, né? Mas que não era o caso, nem denúncia houve por dolo direto, assim, sempre foi dolo eventual. Dolo eventual, e para mim, assim, estava super caracterizado, todas as doutrinas atuais sobre dolo eventual colocam essa situação que tu coloca as pessoas no risco na tua conduta, né? Com a tua conduta. Eu fico bastante contente de saber que os jurados conseguiram assim entender e assim julgar. Era um processo dificílimo, apesar de todas as mortes, havia uma grande chance de haver uma desclassificação para homicídio culposo, e era uma escolha dos jurados, né? Era uma escolha se eles iam escolher o dolo eventual ou a culpa, e se iam condenar ou iam absolver. Então, assim, a gente tinha 2 questões, né? Primeiro, se iam condenar ou absolver. E a segunda, se eles iam dizer que a conduta é dolosa, que tem uma pena mínima de 6 anos, que foram afastadas as clarificadoras, ou se seria uma conduta culposa, que a pena seria de 1 a 3 anos. Então, a diferença gigante de apenamento, gigante de consequências, de forma de cumprimento de pena, porque aí não teria um recolhimento, não teria um cumprimento em estabelecimento prisional,
seriam penas mais alternativas. E, bom, eu acho que, como eles foram, quando eu soube que quando a gente tem um resultado que eles estão condenados pelo que era possível, que era um homicídio simples, que eles tivessem que talvez responder em liberdade, aquilo já era para mim o de menos naquele momento, entendeu? Mas eu achei que a forma como a coisa foi comunicada e o momento, eu acho que foi meio desrespeitoso ao juiz. Tinham que ter esperado ele terminar de ler a sentença e depois vir lá a comunicação para o processo, não lá tá o oficial de justiça do tribunal entregando em mãos, aquilo assim que é uma coisa que a gente nunca vê. Realmente, assim, foi meio até constrangedor até a decisão dos jurados, né? Porque os jurados tinham optado por uma situação que eles sabiam que ele poderia levar à prisão. E então eu acho que foi até desrespeitoso com os jurados aquele ato. Eu, Lúcia, nos dias que se seguiram, assim como recebi muitas mensagens parabenizando pelo trabalho, elogiando o que eu tinha feito, procurei responder todas. Também recebi algumas mensagens criticando, né, dizendo que era um absurdo essa condenação, que isso era vingança e tal, porque foi muito chamada nas redes sociais por parte das defesas a questão em lives, em manifestações, em redes sociais, uma situação assim de que estava se vingando um fato e não se julgando. As famílias e os sobreviventes também foram atacados e também receberam mensagens nesses termos, e isso assim me deixou assim uma tristeza profunda, porque eu não me conformo que se ataque pessoas, sabe, que queriam aquilo, mas não encaravam como uma situação de vingança, e sim de justiça. Vingança é olho no olho, dente por dente, é aquela situação, bom, olha como meu filho morreu queimado, morreu asfixiado, eu vou fazer isso com o teu. Por todos aqueles anos, as famílias ficaram aguardando o resultado, os familiares de todos os réus vivos, os réus na rua, nada foi feito contra eles. Então, assim, eu não encaro isso como uma situação de vingança, e sim uma situação de querer o mínimo, que é a justiça. Então, ok, a justiça nem sempre é aquilo que a gente concorda, nem sempre a gente concorda, haviam situações diversas, e a gente tem que respeitar a decisão, porque é soberana, que vem da Constituição Federal, que tem que ser dos jurados. O que aconteceu? Quando deu o resultado, eu abracei aquelas famílias, eu desabei, eu chorava de emoção, sabe? Foi talvez assim, um dos julgamentos mais difíceis de toda a minha carreira. Eu acho que certamente foi o mais longo, eu acho que, pelo que eu sei, é o julgamento mais longo do estado do Rio Grande do Sul. Nenhum julgamento no estado do Rio Grande do Sul teve mais do que 10 dias. E quer dizer que isso já é uma tensão, já é uma coisa assim super pesada. Tu fazer júri 10 dias é uma coisa muito pesada, emendando fim de semana, né? Eu estava exausta, a preparação para o julgamento, os últimos dias foram terríveis, nossa, eu não parava, foi assim uma coisa super desgastante, muito, muito pesada. E eu assim, quando eu abracei as famílias, podendo dar um resultado que era positivo, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles estariam recolhidos, né? Então, assim, eu não estava abalada pela não prisão, pela decisão do tribunal que determinou a soltura, mas, assim, eu estava, assim, aliviada de poder feito o mínimo, que era condenar aqueles 4, porque era o mínimo que eu entendia que tinha que acontecer. Quando houve o julgamento no tribunal, vários familiares e sobreviventes acompanharam, ficaram muito mal, alguns precisaram de atendimento médico quando houve a determinação de anulação e soltura. Eu estava lá, eu acompanhei isso, e eu sempre quis trazer para eles, como eu trago até hoje, uma mensagem que nós íamos reverter isso, que a gente vai reverter em Brasília, eu continuo confiante disso, tanto que já chegou em Brasília, que tinha que ter uma admissibilidade de recurso, foi admitido, e eu espero que até metade do ano a gente tenha uma resposta de Brasília. Estou torcendo muito que essa resposta venha o mais breve possível, com a restituição da situação anterior de condenados e recolhimento dos réus novamente ao sistema prisional.
Nós também esperamos, porque ninguém merece, mas 10 dias eu acho que não é bom para ninguém, para os jurados, para vocês senhores e para ninguém, né? Não, mas principalmente para as famílias e sobreviventes e para os próprios réus, né? Porque vamos ser sinceros, entendeu? Cada vez que a gente toca nesse assunto, eles também são expostos, os nomes deles também são veiculados. Se eles querem o esquecimento, se eles querem uma nova vida, uma das formas é a gente encerrar o processo. Então, enquanto eles recorreram para anular, buscaram essa nulidade, a gente está levando essa situação a uma continuidade. E eu digo o seguinte, o máximo que eles vão ficar recolhidos é 2, 3 anos. Exato, não precisa de tudo isso para nada. É um tempo muito rápido, depois tu segue a tua vida e reconstrói, entendeu? Para quem perde, não tem volta, né? Quem perde não tem o familiar de volta. Quem sofreu danos vai ficar com esses danos na cabeça o resto da vida. Tem pessoas que até hoje sofrem traumas terríveis, não conseguem ficar em lugar fechado, tiveram problemas. A gente não teve só as mortes das pessoas, vários familiares morreram na sequência dos anos, tiveram suicídios, né? Então, na sequência do tempo. Então, eu acho que eu assim, esperava a hombridade de um reconhecimento dos réus. Bom, a sociedade julgou assim, deu? Não houve. Então, tá, se precisar fazer júri de novo, eu estou lá. Eu vou estar muito mais preparada, né? Porque essas alturas eu já sei assim, o que esperar das defesas e vou estar com toda a minha força para isso. Doutora, e a questão já foi resolvido, mas eu queria saber a sua opinião sobre a acusação contra a senhora do doutor Jader Marques, da devassa na vida dos jurados e tal. Na verdade, é o seguinte, a gente tem uma lista de jurados anual, que a gente tem um momento para impugnar essa lista. Ele sabia que eu tinha impugnado a lista, tá? Porque eu sou diretora das promotorias aqui do júri de Porto Alegre e a gente faz impugnação de todas as listas, são 4 varas do júri, das quatro varas de júri, de quem? De visitantes de apenados que respondem fatos análogos, porque a legislação diz que as pessoas não podem não ser julgadores se tiver alguém respondendo fato da mesma espécie, então eu já peço a exclusão. De quem tem condenação criminal, e as pessoas, a gente seguidamente encontra um ou outro jurado com condenação criminal. Então, essa impugnação é feita, e essa busca de dados ela é feita num sistema que existe aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, quando o Jader perguntou aquilo, ele sabia que eu tinha impugnado a lista anual, tanto porque ele já tinha se habilitado nesse processo. Então, ele estava perguntando algo que ele sabia. Aí ele fez uma representação contra mim no Conselho Nacional do Ministério Público. Esse assunto já tinha tido discussão judicial há anos atrás. E já tinha prevalecido no Tribunal de Justiça, pelo pleno do Tribunal de Justiça, pelos desembargadores, reunidos todos, que era possível fazer isso, que não havia nenhuma ilegalidade. Então, assim, se fala, não é bem uma devassa, é uma verificação, que é uma segurança para os que estão julgando. Tu pensa assim, ó, a gente tem várias vezes júris que duram mais de um dia, então todos os jurados vão para o mesmo hotel, eles não podem conversar do processo, mas podem conversar sobre outras coisas. Aqui um pouco a gente pode ter jurados que estão infiltrados nesse meio, entendeu? Para saber quem está condenando, absolvendo, ameaçar. É uma segurança para os jurados não ter pessoas que possam estar do lado deles inseridas numa criminalidade. Então, eu me admiro muito que a defesa ache normal que essas pessoas possam ser jurados, porque a lei diz que eu não posso julgar se eu tiver alguém respondendo por homicídio na minha família, eu não posso julgar esse fato, se alguém está respondendo por crimes análogos, entendeu? Eu não posso. E nem se a lei diz que tem que ter reputação ilibada. Quer dizer, se tu tem uma condenação criminal, como é que tu vai dizer que tu tem uma reputação ilibada? Claro, já pode ter sido uma condenação de muitos anos atrás, aí vida reestruturada, ok, mas não é o caso, entendeu? Sempre são condenações das coisas bem recentes. Ou assim, 2, 3, 4 anos. Então, ainda é um período que a pessoa não teve uma reabilitação. Não, enfim, o Jader, eu acho que buscou me desestabilizar com isso. O que eu fiquei mais indignada é que chegou no Conselho Nacional e foi arquivado, e ele começa o júri afirmando que está tramitando
Eu já sabia que já estava arquivado, e eu fiquei indignada dele anunciar uma coisa que nem era verdadeira, sabe? Para me desmoralizar, para me expor. Não sei qual que foi o objetivo dele, porque já tinha até sido arquivado. E uma coisa que não estava nos autos, né? Ele quis me desmoralizar de uma coisa assim que ele fez uma representação, que começou a tramitar, não estava nos autos, e a gente, para usar um documento no julgamento, a gente tem que estar com ele nos autos 3 dias úteis antes do júri. Não existe assim aquela coisa, hoje eu trouxe um documento, hoje eu vou... Não, o júri não é, a gente não está no sistema americano, não aparece a pessoa na porta do nada, entendeu? Nosso sistema, as partes não podem ser surpreendidas com informações que não estão nos autos. Então, assim, ele buscou talvez me desmoralizar, trazendo uma informação que não estava nos autos e que eu, na hora, me vi obrigada a rebater, dizendo, olha, já foi até arquivado, eu não sei o que o senhor está querendo fazer com isso, né? Já que o senhor entrou num documento novo que não está no processo, eu tenho que necessariamente explicar esse documento novo. Eu acho que não foi legal a postura. Não foi nem um pouco legal. Buscava me desestabilizar. Só que assim, eu faço muitos anos júri. Eu já fiz muito, mas muito mais júri que ele pensou em fazer na vida. Eu já passei dos 1000 júris faz muito tempo. Então, assim, não é qualquer coisa que vai me tirar a estabilidade para fazer um julgamento. Tem que ter alguma coisa pessoal minha muito forte para poder me desestabilizar. Porque senão, a princípio, eu vou estar sempre... Vou estar cansada, né? A gente fica mais sensível, cansada, é óbvio. Mas me desestabilizar, de eu não conseguir falar, de eu não conseguir perguntar, não. A gente vai falar até do contrário daqui a pouquinho, doutora, no caso Bernardo, né? Mas já. Nós estávamos falando sobre a anulação de júri, mas não é exatamente aí que eu quero chegar. Nós falamos dessa questão de anular em júri para voltar depois para diminuir o clamor popular e tal, que, né, a gente acredita que seja isso. Só que no caso do Boldrini, ele já cumpriu a maior parte da pena, 9 anos. E aí, todo o tempo preso. 9 anos preso, né? Ficou todo o tempo quase preso. E aí agora trouxeram ele à tona de novo. Então todo mundo lembra da história dele, todo mundo prestes a sair para o semiaberto, ele está vívido, né? Aí na memória de todo mundo e toda a história de novo. Então realmente eu acho nesse caso um tiro no pé. Não que todas as vezes sejam assim, mas em algum caso pode-se conseguir um resultado diferente. Mas nesse eu achei assim, uma estratégia bem maravilhosa mesmo, só que não. Mas tu sabes que entraram com habeas no STJ, STF, né? Eles entraram com muitos habeas quando houve a nulidade do julgamento do Boldrini, né? Muitos pedidos de liberdade, muitos habeas, e não levaram, entendeu? Podiam ter levado. Porque, por exemplo, na Kiss anularam e soltaram. Então, podia ter acontecido dele ter sido posto em liberdade. E aí, mas não aconteceu, né? Ele continuou preso, ele foi para o novo júri novamente preso e recolhido, né? Então, realmente não foi uma assertiva que funcionou. E eles, não sei se a defesa recorreu agora ou não, né? De novo. Não sei. Mas eu não sei, mas eu sei que, assim, se recorrerem, ele vai continuar preso. Né, e que se o tribunal anular ou mandar novo júri, bom, aí eu já não sei, né, mas no momento ele continua preso, né. Boldrini, assim, o que me chama a atenção, sabe, que isso eu falei em vários veículos de comunicação, me chamou a atenção que ele entrou no julgamento que eu fiz, eu não fiz o primeiro, né, fiz agora o segundo, sorrindo, rindo, aí aquilo me chocou tanto, e passou o dia todo impassível, quer dizer, as pessoas criticando, foi mostrado o vídeo dele lá com o filho. Nada, né? Nada. Ele não tem uma emoção, ele não tem, parece que uma empatia, né? Como se não fosse da vida dele, ou não fosse o filho dele, sabe? É uma coisa muito triste a gente observar uma postura dessas. Ele ficou só no primeiro dia de julgamento, os outros dias não ficou. Eu até acho que o ideal mesmo para a defesa é que ele não ficasse. Com certeza, eu falei isso. E não fosse nem ser interrogado, porque a frieza com que ele lida com isso tudo é péssima para ele. Para qualquer um que tenha assim, um pouco de sentimento, sabe? Eu fiquei meio chocada, porque sempre diziam isso, mas assim, é uma coisa dizerem, outra coisa é tu ver, sabe?
É impressionante. Eu só vi um dia. Eu não vi ele ser interrogado, eu não vi ele falando, né? Só não vi ele falando comigo, né? No olho a olho comigo, né? Assim, eu fiquei chocada com a falta de sensibilidade e empatia dele. Todos nós, doutor, eu acho que é até por isso que os advogados o preservaram do segundo dia em diante, né? Porque senão seria um tiro no pé. Por exemplo, na Quins, a gente via os réus chorando, entendeu? A gente via eles também sofrendo aquilo, entendeu? Em vários, ao serem interrogados, foi né, é pesado, mesmo para mim, que quero buscar a condenação deles, né, a gente não quer ver ninguém chorando, ninguém sofrendo, assim, né, na nossa frente, mas é o mínimo que se espera da situação que tu tá vivenciando, e ali o Boldrini era o filho dele que morreu, né? Eu, assim, realmente me chama muito a atenção, é uma pessoa insensível. E, na verdade, qual que é o laudo dele? É psicopatia ou é narcisismo com traço de psicopatia ou só narcisismo? Qual que é o laudo dele que a gente ficou um pouco confuso aqui? Bom, primeiro, eu até tenho que falar isso, tá? Porque várias entidades e pessoas que têm filhos autistas me mandaram mensagens indignadas, dizer, doutora, a senhora tem que fazer uma manifestação sobre isso. Eu disse assim, olha, quando agora eu vou dar entrevistas na sequência, e eu vou aproveitar a oportunidade para falar. As famílias dos autistas ficaram indignadas que a defesa comparou as circunstâncias de características do Boldrini a espectro autista. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer, eu me solidarizo com todas essas famílias. Eu não vejo espectro autista nenhum no Boldrini. Ele fez um exame psiquiátrico e um psicológico. A psicóloga que fez o exame dele, ela é psicanalista, certamente. Ela é freudiana, né? Os psicanalistas adotam a doutrina do Freud. E o Freud fala em narcisismo, e então a psicóloga o caracterizou como narcisista, né? E um narcisista que ela colocou como fronteiriço. Bom, eu, né, agora te confesso que eu tenho uma irmã que é psicóloga, e eu liguei para ela para discutir esse laudo. Assim como eu tenho uma irmã médica e discuti várias questões médicas, e discuto sempre com ela de questões médicas, né? Que maravilha! O meu cunhado também é médico, marido da minha irmã, e ele chegou a ser legista, então, assim, eu discuto muito com eles, né, da minha vida, desde que eu sou os processos são debatidos, assim, essas coisas em família, né? Que legal. Aí na verdade, o narcisista, né, é aquela coisa meio do egoísmo, né, do ser sempre muito central e tal, mas a questão de ser fronteiriço que me preocupava, né? E aí é um narcisista que às vezes manifesta tanto neurose como psicose. Ele está num terreno entre os dois diagnósticos. Nossa. É uma fronteira entre a psicose e a neurose. Aí ela me mandou vários textos sobre isso, para poder compreender. Mas além da avaliação psicológica, ele teve uma avaliação psiquiátrica. A psiquiatra disse que não pôde concluir a avaliação, o diagnóstico, por quê? Porque ela chamou os familiares dele e nenhum familiar se apresentou. Porque ela precisava conversar para ver vários históricos de vida dele, vários momentos, várias circunstâncias com a família, e não houve uma apresentação por parte da família. Mas o que a psiquiatra coloca? Que ele tem aparentemente transtorno de personalidade antissocial, uma pessoa sem afeto embotado, né, assim, sem afeto, né, e aquilo no julgamento é visível. Sim. É uma pessoa apática no sentido de emoções, egocêntrico. Então, essas características todas levariam a que se pensasse num transtorno antissocial de personalidade, o que antigamente nós chamaríamos, ele é psicopata, tá? Usando assim a expressão que popularmente a gente usaria.
Mas ela não pôde concluir, finalizar e dizer categoricamente isso, porque ela precisava fazer testagem, que não foi realizada, e precisava dos pais. Então, assim, ela faria as testagens se ela tivesse o complemento da família e a vinda da família para essas avaliações. E ela disse, se não, eu chamei, não quiseram vir, então aí fica difícil. Mas então eu te diria o seguinte, mas isso ela disse, né? Ele é um egocêntrico, uma pessoa com afeto endotado, né? Ele é narcisista, ele tem, né? Mas assim, isso não justifica a realização do crime, só torna ele um maior perigo social, entendeu? Eu não conhecia Três Passos, eu fui promotora naquela região, quando eu fui promotora em Palmeiras das Missões, conheci várias cidades daquela região, mas não conheci para a cidade 2 dias antes do júri, que eu disse assim, eu quero estar tranquila quando começar a segunda, eu cheguei no sábado lá. Comecei a conversar com algumas pessoas da comunidade, a comunidade de Três Passos, muita gente defende o Boldrini. Ele era o único cirurgião da cidade, ele era a pessoa que fazia exames de endoscopia, colonoscopia de todo mundo, era ele que fazia. Eu sei que tem médicos que relatam que quando ele foi preso, ele fez falta na cidade, entendeu? Ele fazia falta pela forma que ele trabalhava e tal. Uma coisa é o médico, né, que talvez até pudesse pecar na relação médico-paciente, porque eu tenho certeza que esse afeto dele, essa falta de afeto, essa personalidade dele, pudesse fazer pecar no sentido do relacionamento pessoal entre médico e paciente. Mas ele era profissionalmente, as pessoas não têm queixas dele. Mas outra coisa era a conduta dele dentro de casa e com o filho, e com a primeira esposa, que sempre havia uma discussão se ela se matou, se ele matou ela. Eu diria assim, foi arquivado como suicídio, mas eu sempre penso que certamente toda essa forma dele de agir de forma fria pode ter impulsionado essa situação, ela não aguentou mais. Assim, ó, não é que ele instigou o suicídio, mas talvez a falta dele abraçar, a falta dele mostrar sentimentos, talvez tenha saturado e ela não tenha mais aguentado. Eu acredito que ele tenha instigado porque o narcisista faz você se matar, né? Então é bem clássico isso em relacionamento com narcisistas. Eu, claro, não atuei no inquérito do suicídio, né? Ele foi Sim, a senhora não pode falar, com certeza. Foi aberto, né? Mas eu não atuei, eu não li, eu li só uma parte dele, porque veio para o processo uma parte dele, mas eu não sei se se tinham outras informações que não estavam naquele expediente. Então eu prefiro não me excluir a falar daquilo que eu não sei tudo, né? Porque aí eu estaria sendo leviana com o meu cargo e com o meu nome, né? Com certeza. Tenho certeza que alguma saturação teve se trata de um suicídio. Até porque a gente vê muito caso aqui, e a gente viu também com o Bernardo, o modus operandi dele com o Bernardo, né? Que é bem típico do narcisista. E quando o Bernardo entra, acho que dentro de um guarda-roupa e grita, por favor, só para ele sair de perto, isso também é uma cena clássica, até de mulheres que sofrem relacionamento abusivo com o narcisista. Então ele está pedindo, por favor, só para ele parar de perturbar, porque o narcisista fica te perturbando. Ele fica te perturbando porque ele quer te enlouquecer. Então é típico, aquilo ali é típico do narcisista. Áudio do CD 29.304, item 300, das interceptações telefônicas. Não, é aquele vídeo do facão também, que ele vai, o guri não quer ser filmado, ele filma e vai atrás e mostra, assim, é bem típico também do narcisista, né, aquele vídeo. Sim, eu até diria assim, ó, para mim, aqueles vídeos, os 3 são muito chocantes. São terríveis. E a fotografia que eu abri o júri, os debates, do menino com todos os colegas no colo dos pais, e ele é o único que está de pé sentado. Aquilo, para mim, nossa.
Eu, essa semana, tomei conhecimento, que eu não sabia disso no júri, e senão eu até teria perguntado para as testemunhas, eu tomei conhecimento agora, depois, que diz que o Bernardo era monitor de turma dos pequenos. Nossa E ele era uma criança tão afetiva que tinha uma turma inteira no colégio, dos pequenos, dos menores que ele era monitor para ensinar as coisas, e que diz que essas crianças sofreram horrores, choraram horrores quando ele morreu. Então, assim, ele era afetivo, ele queria colo, ele era uma criança que todo mundo diz que buscava o amor, né? O abraço, então, assim, né? Todo mundo fala do abraço. Eu digo assim, para mim, enquanto profissional, assim, eu achei um processo tão triste, mas tão triste, pela falta daquilo que a gente acha que é o básico, que é o amor na família, sabe? Aí eu sofri muito. Mais de uma vez eu chorei. Na Kiss também, né? Os relatos nos processos da Kiss. Também são terríveis, né? Muita gente morrendo, vídeos terríveis, mas assim, com o Bernardo, assim, também, porque assim, ó, é um anjo. Uma criança que parece que veio ao mundo para sofrer, sabe? E a gente não entende isso. Não entende. E ele guerreiro, né? É triste mesmo, doutora. Sim. Agora tu pensa, ele era monitor dos pequenos. Quando me disseram isso, para mim foi como desse uma facada de novo, sabe? Nossa. Porque eu achei muito emocionante essa postura dele, quer dizer, ele podia não ter amor, mas ele dava muito amor às pessoas, sabe? Exato, ele era um menino maravilhoso, e a gente vê ali que antes daquela gravação ele tinha provocado ele provavelmente muito, e o menino que lutou muito por ele mesmo, né? Um menino muito isso desprendido, acho que a gente, e no juízo, e no conselho tutelar, enfim. Isso, com 11 anos, eu sempre penso isso, era um guri desprendido, ele não era um... tem uma testemunha que diz assim, eu prefiro ele sendo assim, que não é um boca aberta, a testemunha diz isso, né? Ele não era um boca aberta. Então, assim, essa testemunha justificava isso para dizer que se ele foi morto, sendo levado lá, como foi, é porque ludibriaram ele, entendeu? Ele dizia porque ele era muito inteligente, tanto que procurou juiz, procurou promotor com 11 anos de idade, entendeu? E essas procuras foram antes um pouco da morte dele ou foram bem antes, doutora? Na verdade, a procura pelas outras pessoas há anos, né? No sentido de buscar alguém para ficar no fim de semana, alguém para comer, alguém para dormir, alguém para pagar o lanche, isso anos. Mas a procura à justiça, eu acho que foi aí que determinou a morte dele, entendeu? Ele esteve no Ministério Público e no Judiciário dia 24 de janeiro, né, e foi formalizado ali para o Ministério Público 27 de janeiro. Enfim, final de janeiro de 2013. Não, 13. Foi o ano que ele morreu. Agora me deu um branco do ano. Mas, assim, um pouco antes de morrer. E aí a audiência foi em fevereiro, dia 11. Nessa audiência, né, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo para ele, o pai sair da guarda. Ou seja, a guarda ser transferida para outra pessoa, tá? 2014 ele morreu. Isso, eu estou calculando por causa dos 9 anos, é por isso que eu estava raciocinando aqui, tranquei a fala. Ele morreu em 2014. E 4 de abril de 2014. O que acontece? Procura o judiciário, procura o juiz, procura ali encaminhado para o Ministério Público. Eles assim, eu estou com muito medo, ele usou a expressão medo. Aí vieram vários relatos que estavam no Conselho Tutelar, na escola, tudo concentrado nessa ação que o Ministério Público ingressa ainda em janeiro. E dentro desses relatos havia uma situação num e-mail em que uma ex-babá do Bernardo havia encontrado ele e tinha contado que a Graciele, ele tinha contado para ela que ela tinha tentado asfixiá-lo. Isso estava nesse expediente. A promotora, minha colega, pediu para ele ser retirado da guarda do pai e da madrasta. E aí tem uma audiência para verificarem o que vão fazer.
eu sempre digo assim, eu já trabalhei bastante tempo na infância, né? Eu sempre substituindo umas várias vezes na minha vida, e designada também. O que a gente sabe, e isso é uma coisa assim super tranquila, né? É uma coisa básica, que a princípio sempre se privilegia a família, entendeu? No sentido de tentar que as pessoas crianças não vão para abrigo, não vão ficar com outras pessoas, porque a gente quer restaurar os laços entre familiares. Agora, era um médico, uma pessoa conhecida na cidade, vai lá, é chamado, vai com um advogado, e quando é chamado, é dito assim, olha, teu filho quer atenção, ele quer lanche, ele quer ter alguém que cuide dele, ele não tem que pensar em ter que cozinhar, ele quer alguém que seja por ele e que dê afeto. E o juiz e a promotora estão em audiência, é feito um acordo que em 90 dias tem que ser resolvida a situação, vai ser marcada uma nova audiência, que estava marcada para 13 de maio, então 90 dias, 90 e poucos, né? E aí, nessa nova audiência, ia se verificar se ele continuaria ou não com o pai, dependendo se houvesse um cumprimento daquilo que foi determinado. Eu te diria que essa audiência foi o dia que foi determinante para o homicídio dele. Por quê? Porque a partir do dia que ele foi no fórum, né, no final de janeiro, na sequência, o Boldrini ingressou com o inventário dos bens da ex-esposa. A gente sempre tem que pensar que quando ele ingressou com esse inventário, ele não colocou a clínica, e ela já existia, não colocou aparelhos que ele tinha comprado caríssimos, que já existiam, não colocou veículos, e uma boa parte disso tudo ia para o Bernardo. Então, porque ele era herdeiro necessário como filho. Uhum. Então, assim, ele herdaria, e assim, qual que eu acho que foi a grande preocupação, e o mote foi o que foi reconhecido pelos jurados, inclusive, em relação a todos os réus, menos aquele que cavou a cova, os 3, assim. O irmão da Edelvânia, né? É, isso. Não, e para esse não, mas para os demais todos. O que se reconheceu? Que a motivação disso tudo era uma motivação econômica, no sentido de que entra-se com o inventário, a partir do instante que o Bernardo procura a justiça, entram com o inventário, aí tem a audiência, ele provavelmente não estava cumprindo o combinado, ele ia acabar saindo de casa, e aí ele ia ter que pagar a pensão alimentícia e acabar herdando os bens e o patrimônio, inclusive clínica, entendeu? A casa que eles moravam, tudo, ele tinha herança. Então, assim, ia causar um problema para o novo relacionamento e para tudo que o Boldrini entendia como essencial, porque eu entendo que para ele o essencial era o ter e não o amar, né? Sim. Para mim, é claro, por todas as condutas que a gente vê relatadas no processo em relação ao filho. E aí eu entendo que aí ele decretou a morte. Ele ia ser assassinado até 13 de maio, antes da audiência. O que foi o mote para se chegar aonde se chegou de autoria? Foi a Edelvânia dizer onde estava o corpo. Porque senão, né, a gente teria uma criança que está desaparecida, que tinham pessoas que foram lá na delegacia que me chamam a atenção, dizendo assim, eu encontrei o Bernardo, eu falei com ele já estava morto. Mas daí, será que as câmeras lá do posto e acho que foi o policial que falou que viu ele indo, mas não voltando, isso daí não iam pesar também? Poderiam? Na verdade, o que acontece? Essa é a grande questão, é que aí começou o enredo, né? Porque ela foi e passou e foi multada, e ele estava no carro, e o policial lembrava. Na volta, ela fez um outro caminho que tinha uma quilometragem muito, mas muito maior. Ao invés de voltar por um caminho que passaria naquele mesmo posto, e talvez o policial se desse conta que ela não estava com o menino no carro, ela fez um caminho muito maior. Ligou no caminho dispensando a babá,
e mandando deixar a criança na casa da irmã dela. E a babá, mais de uma vez, ficava até tarde. E aí a gente tem, então, as cenas lá em Três Passos, que começa ela saindo com o carro, passa pela multa, está com a criança, chega em Frederico, quando a criança é morta e enterrada, ela vai comprar televisão. E aí ela e a Edelvânia não souberam se explicar por que as imagens não apareceu o Bernardo. Porque ela entrou na loja sozinha, não entrou com o Bernardo. Se ela ia comprar uma televisão, as crianças são curiosas, né? Iam ir a princípio juntos, mas aí a desculpa é que ele tinha ido para a praça com a Edelvânia porque tinham decorações de Natal. Sim, só que não tinha na praça do Bernardo, né? E aí eu acho que aí a Edelvânia acabou confessando, né? Porque aí começou a ser confrontada com as imagens, confrontada com essa situação e não conseguiu aguentar a pressão desses detalhes, e aí acabou admitindo onde foi a cova, e aí acharam um corpo. Mas ainda assim a gente ia ficar num limbo, entendeu? Eu estou dizendo isso porque a gente ia dizer, tá, mas não apareceu, mas a câmera não pegou, né? Então, assim, realmente era um crime que era para ter sido tudo certo. Eu acho que realmente foi um azar, uma sorte para a justiça, mas um azar ela ter sido multada, né? Ela teve que fazer um caminho maior. A gente teve policiais que trabalharam, né? Que foram atrás, que foram incansáveis, né? Eu acho que o trabalho da polícia, nesse caso, foi assim, um trabalho de primeiro mundo. Sim, sem dúvida. E aí começam a ver as antenas, né? E de celular e tudo. Mas eu vou te dizer que a Edelvânia ter dito onde estava o corpo foi essencial, porque a gente teve certeza da morte, entendeu? Uhum. E aí, assim, querendo ou não, ela foi... A postura dela, quando ela confessa, conta, né? O que me chama atenção é que a única coisa que ela não fala nessa confissão é de como se chegou ao midazolam. E duas coisas ela não confessou, e nem o envolvimento do irmão. Então, assim, ela sabia que ela e a Graciele não tinham como fugir de uma responsabilidade, mas ela não conta, ela conta que compraram soda cáustica, e foram lá, a pessoa confirma, que compraram a tal de pá, né, porque foi colocado em cima do corpo soda cáustica, e que compraram a pá para fazer a cova, foi confirmado, mas ela não falou do midazolam, que é o receituário que a defesa discute se o comprimido era ou não da letra do Boldrini, e que para mim isso é irrelevante, porque é o formulário dele, de um médico que é controlador, que é detalhista, e isso até tem a ver até com a própria psicopatia dele, em alguns aspectos. Mas, assim, e que a gente tem que pensar que dia 1º, todo esse crime foi já organizado dia 2, quando a Graciele foi dia 2 de abril para Frederico, né? Foi aí que já compraram soda cáustica, foi aí que foi comprado o comprimido, e no dia 1º, nas consultas que ele fez de endoscopia, teve um desvio padrão das ampolas de midazolam, assim, de uma forma estratosférica. Ele estava gastando 4, 5, aquele dia gastou 24. E ele tem que assinar o receituário para dos midazolams injetáveis para liberação. Então, assim, era do conhecimento dele. Eu acho que foi eu achei que eu nunca mais ia ter um desafio tão grande depois da Kiss, né? Eu disse assim, agora tudo que eu tiver que passar vai ser passei, né? Mas foi um desafio dificílimo. Quando eu senti todo aquele apoio de muita gente na cidade, aquilo me deixou muito preocupada. E a gente tem ali uma questão que é essencial. É muito sofrimento, e sempre que a gente fala em sofrimento, a gente tem que, assim, meio que fechar o corpo para fazer um júri desse, sabe? Para poder conseguir levar adiante e continuar estudando, porque, assim, a gente tem um botão off, entre aspas, né? Mesmo com todos os anos que eu tenho de prática, né? 25 anos promotor, fora o ano de 2003, todos os anos da minha vida fiz júri, toda a minha vida dedicada a ver sofrimento alheio, né? Nesses últimos 25 anos. O tempo inteiro, né? Eu vejo gente chorar na minha frente, mas ainda assim, foi muito chocante. Ô, doutora, como é que a senhora vê essas testemunhas que cuidaram do Bernardo, que conheciam ele
e que chegaram ali as testemunhas de defesa. Babá, a Lore, a enfermeira, ninguém lembrava de nada. A dona Cecília. A senhora acha que elas foram instruídas ou realmente elas foram elas mesmas e deram um tiro no pé de quem elas estariam ali para defender, no caso? Sabe que é engraçado, né? Porque a Lore, quando vai começar a ser ouvida, né? A senhora, a juíza pergunta, a senhora conhece alguma das partes? Porque para ver se vai compromissar de dizer a verdade ou não. E se alguém ver o vídeo, vai ver que ela diz assim: não, eu só sei que a parte aqui não tem culpa, uma coisa do tipo, assim, livrando o Boldrini na primeira frase dela, né? Meio que um ato falho, assim, inconsciente, né? Mas assim, eu acho que ela estava realmente doente, porque ela não conseguiu dizer nada, ela não lembrava de absolutamente nada. Tanto que eu até, quando ela terminou de prestar depoimento, a minha preocupação foi a magistrada que saber se tinha alguém que poderia levá-la para casa, porque eu acho que ela deve estar com alguma coisa de Alzheimer. Me pareceu assim que ela não lembrava de absolutamente nada, coisas que ela já tinha prestado depoimento, inclusive no julgamento anterior. E que eram questões até bastante importantes, por exemplo, que o Boldrini tinha falado para ela que não adiantava ligar para o celular do Bernardo, porque ele estava sem celular, e como é que ele ia saber disso, né? Porque inicialmente ele tentou forjar a álibi ligando para as pessoas, mas para ela ele disse, não adianta eu ligar para o celular dele, porque ele está sem celular. Eu acho, e ela tinha ido no sábado na casa e não tinha encontrado o Bernardo, né? E ela, na sexta-feira, o Boldrini foi do telefone do Boldrini, que foi telefonado para ela, para o Bernardo avisar que não ia dormir na casa dela na sexta. Porque estava indo justamente lá para Frederico, quando foi morto, né? Ele não disse isso, mas foi do celular do Boldrini essa ligação. Mas isso estava documentado, entendeu? Que tinha sido ligado do celular do Boldrini para a Lore. E quem tinha falado era o Bernardo. Então, assim, o que eu, Lúcia, digo? Eu acho que ela tinha informações bastante importantes que nem eram informações boas para a defesa, mas que a ausência dela de memória eu acho que está relacionado ao quadro de saúde. A dona Cecília, eu acho que fez um depoimento mostrando né, porque a dona Cecília, para mim, fez uma das frases mais importantes para esse julgamento, porque ela diz assim, não, se o Leandro Boldrini soubesse que o Bernardo estava indo para Frederico Westphalen, ele sabia, ele está envolvido. E quando ela disse isso, ela que convivia com o casal quase todas as manhãs fazendo endoscopia, e eu sei que ele sabia, porque a Kelly disse que tinha dito para ele, a Graciele, a ligação da Lore, o horário de distância do posto, que ele tinha que estar acordado ainda quando ambos saíram. Então, a frase, talvez uma das frases mais assim, importantes de toda a instrução do júri veio justamente dela, então não foi uma frase que foi boa para a defesa, né? E a Andressa, que não foi transmitido, que foi a outra pessoa que trabalhou com ele na clínica, ela vem assim de um sofrimento muito grande, de uma dor muito grande, ela se incomodou muito na questão do suicídio. Então, assim, eu gostava do médico, sim, tem até alguma escuta dela falando que foi pega ali dela dizendo tem que defender o médico, na época ainda da investigação, tem que ver o doutor, temos que defender o doutor. Tá? Mas acho que os depoimentos foram dentro de um razoável do que a prova apresentava. Então, assim, eu não acho que alguém teve foi contatado ou instruído do que deveria dizer, isso que eu penso. Nem o Andrigo, doutora? Não no julgamento. Uhum. Nem o primo, que enterrou na cova de vez o Boldrini? O primo fez eu acho que foi uma péssima escolha da defesa, ele não era testemunha de plenário. Quando o processo foi anulado, a defesa pediu para apresentar novo rol de testemunhas, novo 422, foi negado pela juíza, porque o processo foi anulado para ser feito novo júri, não para ser nova oportunidade de arrolar testemunhas.
Uhum. Bom, nas vésperas do julgamento, a defesa, quando eu ainda não tinha sido designada, eu fui designada, vejam, entraram em contato comigo dia 8 de noite, minha designação começa a contar a partir do dia 10, porque 9 e 10 eu estava em júri, aqui em Porto Alegre, um processo de 2 dias, e quando eu vi que tinha rolado o primo, eu disse assim, eu achei um tiro no pé, porque eu ia explorar esse depoimento muito. Na verdade, eu conversei com o meu colega, que era o titular lá, substituto da comarca, que fez júri comigo, e disse, olha, a gente tem que perguntar nesses termos, tal, mostrando os depoimentos, as escutas telefônicas e tal, e eu acho que a defesa fez uma péssima escolha de colocar esse cara a prestar depoimento, porque vai acabar que a gente vai mostrar o que aconteceu no inquérito, que se dizia para fazer isso e aquilo, o que as pessoas da família falavam, o que as pessoas pensavam na família. Eu vou te dizer que aqueles áudios, né, e aí o colega perguntava e eu dizendo, pergunta isso, ali do lado, né, ansiosa. Muito bom, foi muito bom essa parte, muito bom mesmo. Aquilo foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, e eu olhei para o doutor Vettoretti e disse para ele, quando terminou o depoimento, terminando a sessão daquele dia, esse depoimento foi um tiro no pé de vocês. Que doideira esse depoimento, que loucura. Eles tiveram consciência disso? Acho que eles achavam que não esperavam que a gente aproveitasse tão bem o depoimento como foi aproveitado. E os áudios, vocês já perguntavam sabendo dos áudios que iam passar depois, né? Então, perguntavam para ele ali, ele ia, de repente, pá, aí colocar o áudio tal. Aí desmentia tudo que ele estava falando, né? Foi horrível. Foi horrível. Inclusive, no áudio mesmo ele fala que o Boldrini nunca perguntou sobre a filha, né? Nunca perguntou sobre os pais nesse tempo todo. Assim, nossa, é um show absurdo mesmo, absurdo. Doutora, eu sei que a senhora deve estar com pressa aí, que eu estou vendo que a senhora estão chamando a senhora tal. Eu queria, para a gente encerrar, eu queria perguntar 2 coisas. Uma delas é, que eu já perguntei em off, mas assim, para a senhora falar para o público, sobre a questão da herança do Bernardo, se vai de fato para a menina, para a irmãzinha dele ou não. Pois então, esse é um assunto, claro, eu não trabalho no direito civil, mas a gente, quando faz faculdade, a gente estuda sobre sucessões, né? Eu trabalho na área criminal há muitos anos. E aí, esse é um assunto que parece-me que tem causado bastante curiosidade da população, né? O que aconteceu? Quando o Bernardo foi morto e se denunciou o pai pelo homicídio, o Ministério Público ingressou com uma ação que a gente chama ação de indignidade, que seria uma ação para dizer assim, olha, tu não tem direito à herança do teu filho, tu não pode receber nada que é a herança do teu filho. E qual que é a herança do Bernardo? O que o Bernardo tem enquanto herança? Primeiro, o patrimônio que veio como herdeiro da mãe. Edilene, da Odilene. Segundo, a Odilene era filha única. Então, assim, o patrimônio... Depois disso, a avó morreu. Então, o patrimônio que vem também da avó. Ele era neto único de filha única. Então, ele tem um patrimônio que vem via avó materna, que parece que era uma família que teve comércios e tudo em Santa Maria. O patrimônio que vem da mãe e mesmo da casa, da parte da clínica, máquina, tudo isso é do Bernardo. Um apartamento, né, que ele vendeu sem transferir, uma coisa assim, né? Isso, tem terrenos, tal. E pode ser que tenha coisas que não estavam no nome né, mas o que está documentado existe, né? Essa ação de indignidade está suspensa e está aguardando a decisão final do processo. Se mantido agora a condenação, ele vai ser considerado o que a gente diz indigno, ele não tem direito a herdar os bens do filho. Se ele não herdar os bens do filho, que é o que se espera, porque ele foi novamente condenado, o Bernardo não tem, né, até pela idade que ele morreu, claro, ele não ia ter filhos, ele não tem mais mãe nem pai vivos, não tem ninguém na linha, né, ali, então... Avô e avó, não? Avô e avó paterna, não? Tá.
Não, até os paternos, sim, mas na verdade é que antes aí entra a irmã, né, nessa coletalidade. Vai tudo para a entra irmã. antes a irmã. Entendi. Então iria para a irmãzinha. Para a irmãzinha, que é filha do Boldrini, com E a da Graciele. Graciele. Maravilha. A irmã está morando com a irmã da Graciele. Graciele, né? A Graciele, em 2026, a princípio, vai para regime semiaberto, deve ir para a rua, né? Atualmente, tanto o Boldrini quanto a Graciele estão com o pátrio poder, que é o jeito assim de comandar a vida da menina, suspensa. É uma decisão que pode ser revertida, né? Mas até porque estavam presos, nem tinham como exercer a guarda, a educação, cuidados da menina, né? Então essa guarda está com a irmã. A história nos dirá o que vai acontecer daqui a 3 anos, porque ela ainda vai ser menor de 18 anos, né? Daqui uns 2, 3 anos, talvez antes, porque eu acho que o Boldrini sai antes que a Graciele ainda, a gente vai ver os desdobramentos da história em relação a isso, como é que vai ficar a questão, se vão deixar ficar com a irmã Simone a menina, ou se eles vão querer rediscutir essa questão da suspensão do pátrio poder e voltar a ter a guarda. A gente só vai ter essas cenas dos próximos capítulos daqui a uns anos, mas essas cenas, elas tramitam em segredo de justiça, entendeu? O que eu estou falando que está com a Simone, isso é público, porque estava no processo e tal, mas, assim, essa questão de como vai ser depois, né, ela vai tramitar em segredo de justiça, mas é óbvio que mesmo tramitando em segredo de justiça é uma situação que de alguma forma vaza, né? Porque é uma cidade pequena que todo mundo se conhece, e aí as pessoas, e mesmo a Simone não morando em Três Passos, a cidade que ela mora também é uma, né? Deve estar, as pessoas vão comentar e tal, então deve vir a público essa situação. Daqui uns 2, 3 anos a gente deve saber como é que vai ficar. Mas se reverte para a menina, né? E depois dos 18 anos, claro, ela tem um controle sobre as finanças. Até lá, vamos ver. E o Boldrini, que nunca perguntou da filha, está pedindo a guarda, né? Ou compartilhado a guarda dela, enfim, eu vi que ele está pedindo. Sensacional. Na verdade, não é isso. Foi assim, ó. Quando se entrou com uma ação para suspender o pátrio poder de ambos, tá? Nenhum deles poder criar a menina, tá? Que é a situação que vigora atualmente. Nesse processo, se perguntou sobre a questão da guarda que ele queria e tal. E ele não sei se achava que ia sair logo, porque essa avaliação foi feita bem assim lá em 2014, né, logo na sequência. E ele disse assim que a Kelly ia ser condenada, né, que a Graciele ia ser condenada. E que um dia, se ela saísse, ele ia concordar que ela também tivesse a guarda da menina. Então, por isso, guarda compartilhada. Mas, no momento, nenhum pode ter a guarda da menina, porque estão suspensos disso. Ação judicial para reverter essa situação. Enquanto não tiver uma ação judicial para reverter essa situação, ambos, tanto o Boldrini quanto a Graciele, não podem criar a filha deles. Eles vão precisar de uma nova decisão judicial para poder ter a guarda da menina. Tomara que não possa. A menina não tem culpa de nada, mas assim, ela merece uma criação melhor. Doutora, eu estava com um advogado, eu não me lembro qual, ele me disse que vocês, o Ministério Público, poderia, e ele achava até que deveria, entrar com uma ação, algo assim, para que essa herança fique para o Estado. Existe essa possibilidade? Como funcionaria isso? Não. Bom, eu não sou promotora de Três Passos, né? Mas não seria a intenção, né, nesse aspecto, até porque ele tem uma irmã, né? A irmã tem direito, e ele gostava da irmã. Todo mundo diz que ele amava a irmã, que ele era afetivo demais com essa irmã, que não deixavam ele chegar perto da irmã, né? A ruindade ela ia até a isso, né? Mas não existe nenhuma ação tramitando nesses termos para que fique para o Estado. E eu não sou titular de Três Passos, né? Teria que se conversar com o promotor de lá. Mas eu acredito que não vai se fazer isso. Mas aí eu estou indo para o meu achômetro e não para uma questão científica, né? Mas eu entendo que não há necessidade disso. Que é uma questão do público que eu fui perguntar, né? Enfim, porque o pessoal não quer, por causa da Graciele e do Boldrini. Mas assim, mas a criança... que a gente tem que... Mas a menina não tem culpa, né? Ela era um bebê, né? Exato.
e até temem por ela, tal, né? Porque, enfim, mas acho Eu também tenho. complicado. E, doutora, para encerrar, o pessoal via a senhora muito como provocadora no júri do Boldrini. Parecia que a senhora estava sempre parada, ali sentada, quando a senhora não estava interagindo, mas com uma expressão provocadora. Acho que eu perguntei para o doutor Eugênio, que vocês, né, fizeram júri muito tempo, são conhecidos como uma dupla também já, e ele falou que, eu perguntei se era estratégia. Não lembro se ele falou que algumas coisas sim, outras não, eu acho que ele falou. E a senhora estava ali enquanto os advogados sustentavam, enquanto eles sustentavam, a senhora estava ali com umas expressões e não sei o quê, no celular, e para lá e para cá, muito parecia que estava provocando. E eu acho que quando a gente está meio que perdendo ou inseguro, a gente fica mais. Talvez nem fosse. É o seu jeito de ser, certo? Na verdade, assim, ó... eu sou muito transparente, tá? Eu não consigo fazer o júri sem ficar olhando tudo que está acontecendo com os jurados, tá? Com os advogados de defesa em segundo plano, com os jurados, com as testemunhas quando elas estão prestando depoimento com os jurados. E a gente, essa interação, assim, com as testemunhas enquanto eu pergunto, com o réu enquanto ele é interrogado, com os advogados, é a minha expressividade, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma expressividade muito grande, então, assim, nem essa questão de ser ou não ser provocativa, é uma questão, assim, expressividade. Eu não sei se tudo que o Boldrini não é, eu sou uma pessoa que eu digo tudo no rosto, né? Eu não estava preocupada, eu estava tensa com o julgamento, sim, mas acho que eu fiz um julgamento todo muito tranquila, assim, muito na paz, porque eu estava tentando manter a tranquilidade, até porque eram vários dias de júri, eu tinha que enfrentar, e eu sabia que na semana seguinte eu ia enfrentar de novo isso, em outro processo, mas assim, e tentando manter a concentração para não deixar a emoção vir muito à flora, porque a tristeza, né, desse caso é muito grande. Mas eu te digo que aí já é meu temperamento. Eu e o Amorim, nós ouvimos as coisas. Até eu tenho uma cena que eu revendo, assim, eu nunca me vejo falando, tá? Não. Mas eu fui ver o documentário do caso Kiss, né? E me chamou a atenção que tem uma hora que a defesa está falando que eu estou tomando chá, sabe? Eu ergui a sobrancelha, assim, dizendo assim, o quê? Tipo assim, como? Porque assim, porque eu sei que eu sou expressiva, mas a gente não se dá conta na hora da expressividade, né? Deus, eu me olhei, eu digo, nossa, meu rosto dizia tudo que eu pensava do que a defesa falava. Se a senhora quiser ver um dia se divertir, ver o chat na hora da sustentação oral desse caso aí do Boldrini, sobre a senhora, sobre suas expressões, é só ativar o chat que a senhora vai se divertir. E isso imprimiu ali na defesa, nós vimos que imprimiu para eles, passou sim para eles essa insegurança, essa questão da sua provocação, porque o doutor Gresselé, eu acho que é o mais novo, quando ele veio, ele falou isso para a senhora. Não lembro como ele falou, que a minha memória é horrível, mas eu lembro que ele falou, mesmo com as provocações, alguma coisa assim, ele falou, e ele deixou claro isso, que isso o afetou, né? Pois é, mas na verdade o doutor Gresselé já fez muito júri comigo, entendeu? Então ele sabe como é que eu... E aí eu falo assim, o Amorim é igual a mim nesse aspecto, sabe? Ele também é expressivo, mas talvez talvez o expressivo dele seja mais irônico, porque ele... porque vai ao natural. O da senhora é bem irônico também, doutor, o da senhora é bem irônico. Se a senhora quiser ver não é treinado, é o natural, sabe? Eu não consigo não expressar. Não, a gente adora, a gente gosta muito, doutora. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora queira colocar de seu aqui mesmo, vai ficar, né, para os anais aí deste modesto canal, na série Criminalistas do Brasil, a promotora mais famosa desse país, né, que é conhecida não só pelo... mais famosa, isso é por tua conta. Não, porque, assim, a gente sabe que tem promotoras muito conceituadas em vários estados e tal, muito, muito faladas aqui,
mas o grande público não as conhece. E a senhora ultrapassa um pouco isso, porque sai do jurídico só. Já se torna uma pessoa pública por conta do seu trabalho, obviamente, da senhora, da sua pessoa, dentro do seu trabalho, dentro desses grandes júris aí, né? E também quando fala com a imprensa e tal. Na verdade, assim, ó, eu te diria que eu sou uma pessoa muito afetiva e acolhedora, né? Assim, mas essa é a minha característica pessoal de personalidade, né? Então, eu me envolvo muito com as coisas. Eu não sei se é mais ou menos, né? Eu sou muito intensa, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então, o meu envolvimento com o júri vem já dessa intensidade toda, sabe? O júri representa só mais uma forma da minha intensidade de encarar as coisas na vida, e eu encaro, assim, com uma seriedade total, né? Eu digo assim, eu casei com o júri, né? Eu casei e eu continuo acreditando e defendendo muito, muito, muito o Tribunal do Júri, a instituição do Tribunal do Júri, e as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri. Eu acredito demais no júri. Eu sempre penso que se alguma decisão às vezes está equivocada é porque alguma coisa eu falhei, eu não acho que os jurados falharam, alguma coisa eu falhei em transmitir. A minha trajetória toda, assim, eu tenho buscado durante todos esses anos ter uma dedicação, assim, a todas as famílias que me procuram e se socorrem do Ministério Público, porque eu não vejo isso como uma obrigação, um dever. Eu acho que é fundamental para o meu trabalho. Quando um dia, anos atrás, eu disse, né, que quando eu morresse me enterrassem com a minha toga, né, porque é nela que eu acredito, eu continuo acreditando nela, entendeu? Algumas pessoas me mandaram mensagens, foi muito engraçado, assim, dizendo que quando eu visto a toga, eu me transformo, eu viro uma super-heroína. Nossa, uma frase meio forte, né? Super-heroína não, né? Talvez me vejam de uma forma diferente, por quê? Porque eu estou ali focada naquilo que está acontecendo, né? Então, a minha transformação talvez seja porque eu estou, assim, extremamente atenta naquilo para que não haja nenhuma falha minha, e porque as falhas minhas, elas podem ter consequências. Então, eu continuo sendo uma defensora do Tribunal do Júri, continuo entendendo que a gente faz diferença, que enquanto eu puder ser ouvida pelos jurados, porque os jurados me ouvem, eles me ouvem atentamente, eu vejo que eles estão atentos à minha pessoa. E enquanto eu continuar a fazer essa diferença, eu vou continuar nessa minha vida, que é uma vida bem pesada. Eu trabalho demais, né? Eu visto a camiseta e eu defendo demais a instituição que eu trabalho. Eu sempre digo assim, eu estava no meu 2º ano de faculdade, eu decidi que eu queria ser promotora de justiça. Eu estava no meu 1º mês como promotora de justiça e eu decidi que ia ser promotora de justiça no júri. Porque no início eu trabalhei com tudo. Mas no meu 1º mês, eu sabia não só que eu queria ser promotora, né, como eu estava desde o meu 2º ano de faculdade querendo, mas que a minha área de atuação tinha que ser o júri. Eu gosto do contato com a comunidade, gosto que a comunidade, que a gente tenha a nossa voz, porque eu sempre falo que eu nunca vou poder mudar o passado. O passado, infelizmente, a gente não tem como reescrever para que seja refeito, né? As pessoas que morreram estão mortas, as pessoas que foram vítimas de tentativas vão sofrer as consequências do trauma. Mas a gente tem, enquanto Ministério Público no júri, a voz para o futuro. E é essa voz que me faz acordar a hora que eu tiver que acordar, dormir, se tiver que ser pouco, dormir pouco, mas poder transmitir à população e às pessoas a certeza de que essa luta, ela tem um sentido. Né? Eu quero reescrever um mundo melhor. Eu quero reescrever uma história em que os outros cuidem dos outros, que as crianças sejam cuidadas, que se alguém vir algum abuso, que relate, que as comunidades não sejam reféns do tráfico, que elas contem o que saibam. Eu quero reescrever um mundo e tento reescrever todas as vezes. Eu sempre digo que meu trabalho faz diferença nas ruas. Então, enquanto eu tiver essa visão, eu vou continuar lutando, porque eu acredito demais no que eu sou. A senhora continua refazendo os inquéritos, passando a limpo o inquérito, indo a campo, indo na cena do crime, ou já parou um pouco com isso?
Eu atualmente, eu seguido refaço, né? Vou atrás do que eu acho que tem que ser feito. Dificilmente eu vou em local de crime. Eu já fui muitas vezes, eu conheço todos os bairros de Porto Alegre, né? Então, hoje em dia, com o Google Maps, a gente teve uma vida mais facilitada para poder ver exato ali o local, né? O Google Maps é né? E eu, assim, tem regiões que eu teria que, para poder entrar, fechar, porque, assim, hoje em dia eu sou um rosto muito conhecido, muitos anos fazendo júri em Porto Alegre, né? Então, assim, eu não posso entrar no meio das facções criminosas achando que vai estar tudo certo. Mas antigamente a senhora ia, né? Antigamente a senhora ia a campo. Todos os bairros de Porto Alegre, todas as vilas, todas as áreas conflagradas, eu fui em todas. Eu fui em todas, caminhei, andei, aqui é a ponte X que separa, aqui é a rua X que separa. Eu fazia isso, assim, como regra. Agora, é a exceção, né? Porque eu agora eu estaria numa situação, me colocaria numa situação de risco e colocaria os outros principalmente em risco, porque eu sei que eu sou uma pessoa avisada. E aí, né, e hoje em dia, como eu digo, a gente tem o Google Maps que a gente pode, né? Mas eu, assim, canso de receber inquéritos e refazer, né? Ontem eu estava terminando os memoriais de um caso que certamente deve ser transmitido, que é o caso Andrei. Não sei se já ouviste falar desse caso. O Andrei, a gente está aguardando, falando sempre com a Kátia aqui. Isso. Tem data já, doutora, para o júri? Na verdade, agora vai para a decisão se vai ou não a júri. Vai tá. agora para o juiz para a decisão se vai ou não a júri. Eu estava fazendo os memoriais, eu terminei ontem à noite para ver essa decisão. Seu juiz, é júri, hein? Pelo amor de Deus, se isso não for júri, seu juiz... Tá? Acho que vai ser a decisão do juiz que determine que vai a júri, né? Acho que vai ser essa decisão que deve vir até o final desse mês. Então, o júri deve acontecer ainda esse ano, porque certamente a defesa vai recorrer, enfim, eu espero que julguem rápido o recurso no tribunal para a gente poder ainda fazer esse júri esse ano, no máximo início do ano que vem. Mas esse foi um inquérito que eu fui atrás de tudo, porque eu não me conformava com as conclusões, né? E estou super convencida de que não foi um suicídio. Né? Estou super. Eu espero poder convencer a quem julga, que são os jurados, que esse júri eu vou fazer. Esse processo é meu, eu fui atrás de tudo, tentei ao máximo possível que não houvesse impunidade e espero que ela não ocorra. Então, assim, eu continuo, apesar de todos os anos, eu ainda continuo, não perdi meu espírito, entendeu? Assim, de ser uma pessoa que não vou ficar aceitando mais ou menos se eu posso ser melhor. E como eu digo, eu ainda tenho forças, no momento eu ainda tenho forças, né? Então, enquanto eu tiver forças, eu vou aqui estar. Eu me despeço no final de cada mês aos jurados, sabendo que alguns podem retornar, e eu digo assim, vocês podem ter certeza, né? Eu agradeço a contribuição, o trabalho de todos vocês, que mês que vem que mês que vem não, porque esse ano eles não vão ser chamados de novo, né? Mas que o próximo ano, daqui 2 anos, quando os senhores voltarem, eu vou estar aqui. Porque eu estou nos móveis e utensílios, eu brinco, da primeira vara do júri aqui da capital, porque estou 19 anos fazendo júri em Porto Alegre, né? Então, eu já estou nos móveis e utensílios, mas com a mesma tenacidade de 19 anos atrás, com a mesma força de 19 anos atrás. Eu não perdi ainda isso. Então, enquanto eu não perder, está tudo ok. Vamos em frente. Maravilhoso. Maravilhosa, doutora, muito obrigada. Foi uma honra recebê-la aqui. Tenho certeza que o público comunga do mesmo sentimento que eu, o meio da senhora, né? E não só os criminalistas também. Enfim, a senhora continue aí com cada vez mais força, do jeitinho que a senhora é, não mude nada, tá? Por favor, não mude nada, fazendo justiça aí nesse nosso país. Lindo, lindo, lindo demais ouvir as suas palavras e ver uma profissional como a senhora. Graças a Deus nós temos. Eu agradeço a oportunidade, né? Mando assim meu coração afetuoso a todos, né? Eu sempre digo assim, essa marca vai ficar para mim, ela é minha, né? Porque eu fazia isso para os familiares da Kiss, tá? Eles estavam lá chorando na plateia e eu dizia força, e eu fazia assim, né? E eles me respondiam lá da plateia durante o julgamento da Kiss. Eu via eles desesperados e eu só pensava, a única coisa que eu posso mandar é dizer assim, força, força. E agora eu digo, essa marca é minha.
porque agora eu meio que adonei naquele julgamento, foi espontâneo, agora já não, eu digo, agora sou eu, sabe? Meu abraço a todos, eu agradeço a oportunidade e meu afeto a todos aqueles que buscam por justiça nesse país. Muito obrigada. Amém, doutora, obrigada. Esperamos a senhora novamente aqui, tá? Numa nova oportunidade. Bom, gente, essa foi a doutora Lucielena Calegari. Tenho certeza que vocês gostaram muito, né? Como eu, fiquei ali petrificada com essa mulher maravilhosa. Quanto conhecimento, eu sei, eu li muito sobre ela, eu sei que ela era de estagiários que trabalharam com ela, contam que ela era de ir mesmo, assim, pegar o inquérito policial e refazer, repassar limpo, ver página por página, esmiuçar, trazer mais coisa, refazer esse inquérito. Então, essa paixão pela justiça, essa paixão por fazer justiça e fazer o seu trabalho bem feito, é assim o que a gente mais precisa nesse país, né? O que a gente mais precisa nos estados brasileiros aí, no Ministério Público, e que a gente precisaria também que fosse, esse espírito viesse também para a política, um pouquinho mais difícil, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Nós veremos aqui muitos júris com a doutora, porque ela está sempre nos grandes júris aí, nos casos de grande repercussão no Rio Grande do Sul. O próximo é o caso Andrei. Quem não viu essa entrevista, tem aqui no canal da Kátia, da mãe do Andrei. Acho que ela já esteve aqui 1 ou 2 vezes, mas eu estou sempre em contato com ela para saber da pronúncia, enfim. O canal também está aberto para a Kátia aqui, tá? A Kátia Goulart, a mãe do Andrei, desse menino, quem não conhece a história, procurem aqui no canal, Caso Andrei Rede Rio TV, que vocês vão ver os vídeos ali que nós temos, tá? É um caso muito triste, muito doloroso, onde ele foi... Acreditamos que ele tenha sido assassinado pelo próprio tio que estava visitando a Kátia ali. Enfim, cometeu umas atrocidades com o sobrinho. É isso. Gente, a série Criminalistas fica por aqui hoje, muito especial. Se você não conhece essa série, tem aqui no canal, escreva Criminalistas Rede Rio TV. Nós já temos alguns aí dos grandes criminalistas desse país na nossa série, graças a Deus. Promotores de justiça, defensores, grandes advogados criminalistas, temos o Dr. Zanoni, da Ledone, Jean Severo, Merria, vários, temos a doutora, o doutor Eugênio, agora virá a doutora Janira Rocha também. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. É um prazer fazer essa série, é um prazer trazer os bastidores um pouco, né? Os profissionais que estão ali no júri fazendo esse trabalho que a gente admira tanto aqui na Rede Rio, para a gente conhecer um pouco mais sobre as suas técnicas, a sua personalidade, a sua história. E essa foi uma das convidadas mais especiais deste canal, doutora Lucielena Calegari. Obrigada, gente. A série Criminalistas fica por aqui, volta na sexta-feira que vem com mais um grande convidado, mais um grande profissional do júri. E segunda-feira nós temos sempre nosso horário às 20h30. Não percam, todo dia, de segunda a sexta, às 20h30. Estamos aqui na Rede Rio e durante o dia com notícias também de último minuto. É isso, fiquem com Deus e até mais, se Ele permitir.